Vou abrir aqui, tem gente entrando. Professor, se você estiver me escutando, seu áudio não está funcionando. Vocês não estão me ouvindo? Não, é que você deve estar vendo. É que eu entro em duas chaves, tá, o Marco? Você está me ouvindo outro áudio ou não? Eu entro em duas chaves, né? Uma eu deixo desligado, realmente, a outra eu deixo ligado. Deixo ligado, né? Porque senão vai dar fonia se eu deixar os dois ligados. Eu deixo só um. Matheus, tudo bem? Está me ouvindo bem? Tranquilo? Tudo certo? Agora está me ouvindo, Marco? Beleza? Está me ouvindo aí, Marco? Então vamos lá, pessoal, vamos começar então a nossa aula, tá? A gente vai continuar com a análise do ambiente externo, tá? Bom dia. Agora está me ouvindo? Ei, Marco, me ouvindo? Tranquilo? Estou sim, professor, obrigado. Tá joia, obrigado. Vamos lá. Então, pessoal, bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa aula. Eu estou vendo que pouca gente entrou, então vamos fazer o seguinte: quando der 7h50, tá? Eu queria que vocês dessem presente, tá legal? Porque eu vou cobrar presença na primeira aula aqui, tá? Porque todo mundo chegar junto é melhor, né? O pessoal está chegando mais tarde, a gente tem que tomar uma providência. Pessoal, bem, bom dia a todos, né? Antes de mais nada, eu queria falar para vocês que tem um trabalho que a entrega era até ontem, 23h59, e alguns alunos não entregaram o trabalho, lembrando que, né, façam os trabalhos, porque já teve casos no semestre passado de alunos que só falaram, vou fazer só a prova e foram reprovados na disciplina, tá? Então, por favor, façam o trabalho, se você tiver dúvida, manda uma mensagem para mim, tá? Inclusive, bom dia, Manuel, tudo jóia? Porque, inclusive, já teve alguns alunos que mandaram, estou com uma dúvida, mandaram um WhatsApp para mim, eu respondi, né, eles já fizeram os trabalhos, tá? Então, quer dizer, se você tem dúvida, pode mandar uma mensagem, pode me ligar no período da tarde, pode mandar um e-mail, mas não deixe de fazer o trabalho, tá? Porque você deixando de fazer o trabalho, você vai ficar com menos uma nota, e como eu falei, é muito importante que esses trabalhos são muito importantes porque você vai entender a questão de planejamento. Sem você entender direito o planejamento, fica difícil você entender o orçamento, tá? Porque, por incrível que pareça, tá, um está atrelado no outro. Então, se você não entende planejamento estratégico, obviamente você não vai entender também o orçamento, tá? É meio que, vamos dizer, uma coisa está ligada à outra. Então, tá, pessoal, o pessoal agora era para entregar até hoje, alguns alunos não entregaram, esses alunos vão receber um e-mail, tá? Eu vou dar um prazo até sexta-feira para você entregar, mas aí, para quem não entregou, tá? Mas já não vale SS mais, né? Mesmo você acertando tudo, não vai valer isso, tá? O que eu vou fazer? Se eu fosse, eu ia corrigir o trabalho hoje, tá? Não vou poder corrigir, porque tem alguns alunos faltando. Se eu corrigir, esses alunos vão ganhar automaticamente e ir no trabalho, tá? Então, vou dar um prazo até sexta-feira, ou de repente até quinta, para fazer, tá? Que eu ia dar correção no trabalho, não vou poder, né? Hoje, por conta disso, tá? Então, pessoal, bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula, tá? Se você não fez o trabalho de missão e valores, tá? Ainda vai ter mais um prazo para fazer. Lembrando que não vale mais SS. Vale SS se você entregasse até ontem às 11h59, né? A partir de agora já não vale mais SS, tá? Mas é melhor fazer do que levar zero, com certeza, tá? Se você tiver dúvida para fazer, não se acanha, não. Manda um e-mail, manda um WhatsApp para mim, liga para mim de tarde, e eu explico. 2 alunos fizeram isso, eu expliquei, e eles entregaram o trabalho, tá? Então, tem alguns alunos que não entregaram. Professor, sou do grupo e eu não postei. Todos os alunos têm que postar o trabalho, tá? Então, se você... não basta uma pessoa do grupo postar, não. A ideia é que todos os alunos do grupo postem, tá? Então, se você não postou, poste o trabalho. O trabalho vai ter o nome dos 4 integrantes ou 5 integrantes, tá? E você posta lá. Legal? Tranquilo? Alguma dúvida em relação a isso? Tudo bem? Então tá. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. A gente viu na aula passada, a gente estava falando de ambiente externo, tá? Estamos falando de ambiente externo. Então, a gente falou um pouquinho, né? Só para a gente lembrar. A gente falou
do ambiente, das variáveis do ambiente geral, que são essas variáveis econômicas, socioculturais, globais, tecnológicas, político-legais, demográficas. O que são isso? São variáveis que podem afetar a sua empresa. Professor, isso é importante só para quem faz planejamento? Não, é importante para quem faz orçamento também. Por quê? Que você vai monitorar essas variáveis, se houver, por exemplo, um aumento, além de um range, você vai definir de tanto a tanto, você não faz nada. Se for acima daquele valor ou muito abaixo daquele valor, você vai ter que replanejar, tá? Isso acontece normalmente com as empresas, né? Por causa de uma coisa chamada gestão estratégica. A gestão estratégica nada mais é do que isso. Você vai acompanhar essas variáveis e se houver um aumento desenfreado daquilo, você vai ter que replanejar, tá? Por exemplo, dólar. A tua empresa é uma empresa que trabalha com importação e ou exportação, tá? Trabalha com isso. Se você vê que o dólar, de repente, ficou o dólar extremamente valorizado em relação ao real, né? Ou extremamente desvalorizado, vai ensejar que você replaneje e, de repente, você mexa também no orçamento. Então, essa parte que a gente está mostrando para você, ela é muito importante, não só para o planejamento, mas também para o orçamento, tá? Então, é importante prestar atenção. O ambiente industrial é o setor da empresa que você trabalha. Então, a questão você analisar segundo Porter, né, que são essa análise aqui, ó, tá? Ameaças de novos entrantes, poder de barganha de fornecedores, rivalidade entre empresas, poder de barganha dos compradores, ameaças de produtos substitutos. Você vai analisar assim, tanto esse quanto o anterior, você consegue comprar os dados, tá? Ou, de repente, até pesquisar na internet, você consegue esses dados sem muita dificuldade. Só tem uma análise realmente que ela necessita de um esforço maior, que é a análise da concorrência, né? A ideia é você pegar os 10 maiores concorrentes ou 5 maiores concorrentes, dependendo do teu ramo de negócio, até às vezes 30, 50, 100, dependendo do teu ramo de negócio, fazer uma análise do que eles estão fazendo, o que está acontecendo, né? E aí, eles estão indo para lá, por que eles estão indo para lá? Inclusive, essa análise ela vai validar as outras análises ou não, né? Como assim, poxa, tudo está me indicando de ir para esse lado, ou seja, para fazer isso, mas eu estou vendo todos os meus competidores, ou a maioria deles, fazendo aquilo. Será que eu estou certo? Será que tem alguma variável que eu não peguei? Então, é interessante, essa análise da concorrência serve para isso também. Isso aí a gente viu lá no passado, tá? Paramos nesse slide, a questão do potencial de mercado, né? Fatia de mercado, potencial de mercado, market share, como você já deve ter ouvido falar. O que é isso? É o faturamento da empresa sobre a estimativa do mercado dela, tá? Ou a estimativa, ou realmente o valor do mercado, dependendo do tipo de negócio. Normalmente é uma estimativa, ou seja, eu posso crescer até tanto, né? O meu mercado é isso. Então, se o meu mercado é isso, quanto é que eu estou faturando? Estou faturando isso aqui. Então, o percentual, vai dar um percentual, né, o faturamento da empresa, sobre a estimativa de mercado. Esse percentual é o market share dela, ou seja, a participação que ela tem no mercado. Tá? Dito isso, né, a gente já viu esse último slide visualizado, foi esse. Tá? A gente ia ver esse, eu falei, não, vamos deixar para a próxima aula. Existem alguns fatores que são fatores de atratividade, ou seja, que fazem as empresas entrarem no mercado ou não entrarem, saírem, né? Então, por exemplo, a ideia, existem alguns fatores, né, que incentivam as empresas a entrarem naquele mercado e incentivam as empresas a crescerem. Uma análise de atratividade. Você vai identificar primeiro os fatores externos, que são críticos, que impactam a atratividade do negócio. Por exemplo, né, se for uma firma de importação e exportação, tem uma variável externa chamada câmbio. Isso aí afeta demais, né, a empresa. Por afetar, o botão aqui abriu, botãozinho mesmo. Então, quer dizer, isso afeta demais aquele tipo de empresa, né? Então, pode até inviabilizar o negócio, tá? Então, são coisas que você tem que prestar atenção. Outra coisa, às vezes, por exemplo, você está no mercado de automóveis, né? E aí você resolve importar um carro, né? Vou dar um exemplo que aconteceu nos anos 90, um exemplo real. Então, vou importar um carro, tinha facilidade de importar um carro russo, né? Não vou dizer nem a marca, mas se você pesquisar, você vai saber qual foi. E importaram o carro. Só que o carro tinha, por exemplo, lá, né, eles não tinham muita exigência de design para o carro. O carro importante era andar, né? O carro ia levar do ponto A ao ponto B. E quando o carro chegou no Brasil, o que aconteceu? As pessoas não gostaram do design, que ele parecia uma caixa, né? Era bem feio. E aí teve um carro só que parecia meio uma picapezinha, aquele que fez sucesso. Os outros todos
né? Você nem encontra por aí, você encontra nem ferro velho mais, né? Mas aquele outro que era maiorzinho, que era tipo uma SUV, foi o único que era diferente, mas todos os demais pareciam carros dos anos 60, né? E chegaram nos anos 90 aqui. Foi a primeira importação de automóveis brasileira, foi um carro russo, né? Que, diga-se de passagem, na própria Rússia ele não é muito bem quisto, e acabou chegando aqui, mas o que aconteceu? Por incrível que pareça, aquele carro que parecia meio picape, né, dessa marca, acabou fazendo um pouquinho de sucesso na época. Depois também, né, mas você não encontra nem ferro velho mais esse carro, é engraçado, né, porque enquanto você acha Fusca, né, ainda dos anos 60, ainda rodando por aí, esse carro você não acha nem ferro velho mais, porque ele não tinha design, né, não tinha resistência, não tinha uma série de coisas, e aí foi um carro que chegou aqui, mas não tinha atratividade, né, no setor, então ele não, vamos dizer, não andou, né, ele ficou, foi importado, foi uma tentativa e acabou sendo um erro, né, a verdade foi essa. Então, a ideia é você avaliar o grau de atratividade, ou seja, o que cada fator, o que cada variável pode fazer, ou seja, para atrair um negócio ou para não atrair aquele negócio. Tá? Então, a ideia é você analisar no mercado. É aquilo que eu comentei com você. O que no mercado, que variáveis do ambiente externo, né, ou do ambiente setorial podem atrair uma empresa, não atrair um concorrente, ou não, né, para aquele tipo de mercado. Extrair dessa análise as oportunidades e ameaças associadas ao negócio. Ou seja, às vezes você tem uma oportunidade, por exemplo, uma lei que subsidia determinado tipo de serviço que a tua empresa vai fazer. Pois já que tem essa lei, eu vou abrir uma empresa para aproveitar essa lei. Por exemplo, Lei Rouanet. Você sabe que a Lei Rouanet era uma lei que incentivava você a fazer filmes, né? E aí você tinha isenção fiscal por causa disso e conseguia, das grandes empresas, né? Elas preferiam investir em filmes, etc., do que pagar o imposto propriamente dito. Viu, pessoal? Dá presente, por favor. Hoje eu vou fazer um presente, porque o pessoal está chegando muito tarde, tá? Então, dá um presente aí, por favor. Vamos fazer um presente no início e um no final, tá? Quando o pessoal está chegando tarde, a gente passa a fazer. Obrigado, bem lembrado aí, viu? Foi o Rinaldo que lembrou, deixa eu ver quem foi a primeira pessoa que lembrou. Foi o Matheus. Obrigado, Matheus. Você foi o primeiro a lembrar. Isso mesmo, vamos fazer. Como o pessoal está chegando mais tarde, a gente faz o presente logo cedo. Então, vamos lá. Aí, o que é tudo quando a gente fala de ambiente externo, tá? Toda vez que você ouviu falar de ambiente externo, o principal no ambiente externo é isso aqui, ó. É você identificar oportunidade, identificar ameaça. A oportunidade é algo que faz a empresa chegar nos objetivos mais rápido. Lembra daquele desenho, né, que tem aquele desenho da ilha? A oportunidade era o golfinho, né, que faz a empresa chegar mais rápido. O que eram as ameaças? As pedras, né, coisas que aparecem no caminho da empresa que atrapalham ela de atingir os objetivos dela. Tá? A verdade é essa. Além dessa questão de oportunidades e ameaças, que é fundamental para o negócio, como eu falei, tá? Você tem os fatores críticos de sucesso. O que é isso, professor? São coisas que a empresa minimamente precisa atender para estar no mercado, para competir com as outras empresas, entendeu? Então, por exemplo, você tem uma empresa automobilística. Se você tiver eu até dei o exemplo daquele carro que veio da Rússia, né, para cá. Então, você tem uma empresa automobilística. O teu carro tem que ter design, né? Ele tem que ter conforto e não pode beber muito, né? Se você, por exemplo, for um carro, aqueles carros antigos, o Muscle Cars, né? O carro fazia 1 km com litro, 2 km com litro, 3 km com litro. Aquele que era super econômico fazia 4 km com litro, né? O que aconteceu? Esses carros, as pessoas pararam de comprar, não compram mais, né? Quem compra esse carro hoje é aquele pessoal que é colecionador de carro antigo, queria ter um, né? E na época não pôde, aí o cara fica com isso, aí fala assim, eu vou comprar um desse para mim, né? Mas você nem vê, ou seja, praticamente todos os carros fazem de 9 a 12 km com litro, né? Todos os carros do mercado, 9 a 12 km com litro, tem design, né? Tem conforto. Se você lança um carro que não tem conforto, não tem design, ou bebe muito, hoje em dia, ele não vai vender. Por quê? Porque é um fator crítico de sucesso, ou seja, minimamente aquilo tem que ter isso, tá? Isso é importante para você. Então, por exemplo, você pensa numa indústria farmacêutica, tá? No mínimo, o remédio tem que fazer bem para a saúde, né? Ou seja, eu vou criar um remédio, tem que ser aprovado,
tem que fazer bem, é o mínimo. Se ele não faz bem para a saúde, está fora. Né? Por exemplo, o cara vai fazer um remédio para emagrecer, um exemplo. Né? Esse remédio para emagrecer tem efedrina, você emagrece, mas pode morrer. O que acontece? Ele não está atendendo um requisito mínimo. Né? Qual o requisito mínimo? Saúde. Ele tem que manter a saúde. Né? Então, o cara vai tomar o remédio e vai morrer? Não pode, né? A mesma coisa, comida. Você vai abrir um restaurante. Você vai abrir um restaurante, o mínimo que... eu queria abrir um restaurante bonito, que tivesse muitas mesas, as mesas forradas, tivesse decoração italiana, tivesse isso. Tá bom, mas o principal, a comida boa. Né? Você vai no restaurante, o restaurante pode ser maravilhoso. Você pede para comer, demora, né? Você já vai olhar torto. Quando chega a comida, chega com gosto de plástico, naquela comida congelada. O que vai acontecer? Nunca mais você volta. No mínimo, a comida tem que ser boa, tem que ser agradável e tem que fazer bem. Né? Você vai comer também lá, por exemplo, eu fui num restaurante no Rio de Janeiro, uns anos atrás, era um restaurante japonês, né? Comida com peixe cru. Eu comi lá, passei mal. Olha, e foi passar mal com peixe cru. Eu acho que é o pior, vamos dizer, o pior que já me aconteceu foi isso, né? Terrível, terrível, terrível. Foi muito ruim mesmo. Eu acho que foram 3 dias passando mal, 2 dias e meio passando mal. Terrível mesmo, tá? Vomitando, né? A gente brinca, né? Por tudo quanto é lado. O que acontece? Ou seja, o restaurante, né, era um restaurante bom, bonito pra caramba, todo decorado, né, para parecer um restaurante japonês, mas a comida deveria ser uma comida saudável e não era. Eu comi e passei mal. O que aconteceu? Nunca mais eu voltei naquele restaurante e eu fiz propaganda para todo mundo que aquele restaurante era ruim. Ou seja, várias pessoas deixaram de ir naquele... E era perto do meu trabalho, várias pessoas deixaram de ir naquele restaurante. Qual foi a minha surpresa? Que eu voltei lá 2, 3 anos depois, o restaurante não existia mais. Por quê? Porque ele não atendia um fator crítico de sucesso. O que é? Que o restaurante, a comida seja boa e seja saudável. Não vai fazer mal para você. Né? Então, ou seja, tudo aquilo que é o mínimo que a empresa tem que fazer para poder concorrer no mercado é conhecido como fator crítico de sucesso. Tá? Algumas são meio óbvio, né? Por exemplo, um restaurante, a comida tem que ser boa e saudável. Você não pode passar mal quando vai no restaurante, né? Senão você não volta lá. Se bem que eu conheço gente que passa mal e volta, né? Mas tudo bem. Mas normalmente é assim, certo? Tranquilo? Mas é um fator crítico de sucesso, ou seja, não é algo a mais, né? O restaurante, a decoração, uma decoração bonita atrai as pessoas, mas pode ser um diferencial a decoração, né? Tem uns que têm a decoração bonita, outros não. Por exemplo, tem um restaurante que eu gosto muito, fica na mesma quadra onde tem os sindicatos bancários, não vou dizer o nome do restaurante, mas você entra lá, parece um boteco, é feio, né? Mas a comida de lá é excelente. Né? Então, a princípio, você olha, não dá nada para o restaurante. Aí você senta lá, pede a comida, come extremamente bem, a comida é excepcional, muito boa. Aí por que as pessoas vão lá? Porque a comida é boa. Né? Agora, o restaurante em si é feio. Então, por exemplo, você pode passar na rua, vai olhar e falar, não quero ir lá não, entendeu? Não é um lugar assim atrativo. Mas se você sentar lá e comer, você vai falar, puxa, maravilha, o que aconteceu? Alguém falou, a comida de lá é muito boa, um dia eu estava por lá, entrei lá e falei, vou almoçar aqui para ver qual é. Mas eu fiquei meio assim, porque o restaurante tem uma cara mesmo de... Não é muito bonitinho, não. Sentei lá, comi, gostei da comida, achei ótimo. Sempre que eu passo por lá, eu acabo almoçando lá, porque a comida é muito boa. Agora, o restaurante é feio. Né? Por exemplo, se você estiver namorando, né, você não leva teu namorado lá, nem você leva tua namorada lá, porque vai falar, pô, que pé sujo, o cara me levou num lugar feio, ruim, não sei o que lá. Mas a comida é muito boa, entendeu? Mas é um restaurante legal. Então, só para você entender, o mínimo eles atenderam, e até muito bem, né? Mas a decoração, a ambiência, o atendimento não é tão bom assim, entendeu? Então, são coisas... O que aconteceu? Ele atendeu o fator crítico de sucesso, por isso que ele está lá até hoje, mas ele não tem mais nenhum atrativo a não ser o atendimento do fator crítico de sucesso. Talvez, se ele tivesse outros atrativos, ele tivesse crescido. Vou dar um outro exemplo. Vou falar, elogiar, né? Tem um outro restaurante, o Outback, por exemplo. O Outback é um restaurante, não é muito barato, a verdade é essa. A comida é muito boa e a ambiência é legal, o atendimento é espetacular, né? O atendimento é muito bom. O que acontece com o Outback? Cresce, tem filial, né? Tem franquia no mundo todo. Então, quer dizer, começou até pequeno. Eu fui no primeiro Outback que lançaram no Brasil, que foi na Barra da Tijuca, né?
E hoje já está no Brasil todo, você vai a qualquer estado, que você vai a qualquer capital, você acha um Outback. Então, só para você entender. Por quê? Porque além do fator crítico de sucesso, a comida é boa, né? E é saudável, ele tem o quê? Ele tem uma ambiência legal, um atendimento legal, né? Ou seja, você se sente bem lá. Então, isso é estratégia, tá, pessoal? Até o fato do cara se agachar para falar com você, ficar no mesmo nível que você para conversar, é estratégia. É algo que identifica. Então, a pessoa está com aquela roupinha, né? E aqueles botões, não sei o que, não sei o que lá. Pessoal, eu vou ter outra presença no final, tá? Não foi só aquela primeira, não, tá? Eu vi que a pessoa saiu aí, tá? Vai ter uma no início e uma no final, tá? Não vai ser só aquela presença, não. Tá? Tranquilo aqui, pessoal? E a gente chegou, já teve uma presença aí, viu, Daniel? Já teve uma presença aí, aí no final vai ter outra, tá? Vou até dar uma barrinha aqui, deixa eu dar uma barrinha. A partir da barrinha, é só a presença do final. Vamos lá. Estou fazendo isso que tem gente que está entrando mais tarde, só para dar presente, né? E então a gente vai, aí já começa a fazer, né? Essas coisas. Não gosto, não, mas a gente faz. Então vamos lá. Análise estratégica da concorrência. Como é que eu analiso a concorrência? A força da marca, né? A questão industrial, ou seja, o processo industrial dela, se é igual ou melhor, né? Idêntico é muito difícil ao meu, né? Vou analisar frente a mim, né? Frente à minha empresa, né? A forma com que ela faz as coisas, a forma que ela trata os funcionários, que ela paga os funcionários, né? A forma que ela atende, ou seja, é o processo em si, os vários processos dela, o modo como o processo opera, né? O industrial é como é a produção, ou seja, como ela produz ou como ela revende, tá? De repente o preço, né? Ou seja, a forma é o atendimento. Opa, deixa eu entrar aqui. Pronto. Beleza. Então, a forma, o atendimento, ou seja, alguns aspectos que individualizam ela, né? Então, são coisas assim, a forma. E o geral, o aspecto geral, às vezes algo que ela oferece, por exemplo, né? Como eu falei, no Outback, a pessoa que vai atender, ela fica no mesmo nível, ela se agacha para atender você, ela olha nos teus olhos, né? Você não olha para o garçom para cima, você olha nos olhos, né? Você chama o garçom só um instantinho, ele se abaixa, fica na tua altura e você fala com ele. O que é isso? É um padrão, né? Estabeleceram algo diferenciado, né? Aí você fica no mesmo nível e se sente o quê? Igual, né? Um igual. Eu acho que o Pedro Henrique está com problema na internet, acho que é isso. E a questão de desejo, ou seja, o que ele quer mostrar, o que ele quer passar para o cliente dele, qual a mensagem que ele quer passar. Então, isso tudo são análises da concorrência, forma de você analisar a concorrência, tá? Passo para comparar os desempenhos concorrentes, identificar os principais atributos que os consumidores valorizam, né? O que é valorizado? Por que fulano gosta do restaurante X e não gosta do restaurante Y, né? A classificação de importância dos diferentes atributos, ou seja, o atendimento, né? O que considera mais? A comida, a qualidade da comida, o atendimento, o empratamento, né? Como é que a comida é apresentada. Quem é de nutrição sabe o que eu estou falando, né? O tempo, né, que o cara leva para trazer a conta, né? A predisposição dos atendentes para ficarem colhendo o teu pedido, a encheção de saco, por exemplo, conheço um restaurante no Rio, que o garçom ele passa do teu lado, fica toda hora te perguntando, e aí, o senhor quer mais alguma coisa? Mais alguma coisa, mais alguma coisa? Isso enche o saco, né? O ideal é o cara ficar numa distância, olhando para as mesas, e aí se alguém fizer algum sinal, ele aparece lá, o senhor deseja alguma coisa. É bem diferente daquele restaurante que o garçom fica toda hora passando e perguntando, né? Dá a impressão que ele quer que você saia logo para esvaziar a mesa para botar outra pessoa, né? Então, isso é um cuidado que os restaurantes têm que ter. Avaliar o desempenho dos concorrentes sobre esses diferentes atributos, tá? Então, você vai fazer isso para comparar com a sua empresa, claro. Então, toda vez que eu falo em ambiente externo, o que eu estou procurando? Eu estou procurando oportunidades e ameaças. Então, uma oportunidade é uma condição no ambiente geral que, se ela for explorada, ela vai ajudar a empresa a alcançar a competitividade estratégica, tá? E uma ameaça é uma condição do ambiente geral que pode prejudicar os esforços da empresa em alcançar a competitividade estratégica. Ou seja, a ameaça é o que atrapalha a empresa, mas é algo que ela não pode mexer, como eu falei, algo do ambiente externo, tá? Então, eu não tenho que fazer. O que eu tenho que fazer é me proteger ou não me proteger e sair daquele negócio. Por exemplo, falei para vocês das madeireiras. A madeireira, o que aconteceu? Quando houve uma lei, foi uma ameaça para as madeireiras,
uma lei de preservação natural que diminuiu a área, né, passível de exploração lá na Amazônia, nos terrenos da Amazônia. As madeireiras, como eu falei, compravam os terrenos, né, antes da lei. Compravam os terrenos, desmatavam metade do terreno, replantavam, esperavam 3 anos, né, e aí desmatavam outra parte do terreno. Aí replantavam, 3 anos depois, pegavam a madeira que eles tinham plantado e assim ia. Tá? Então, quer dizer, era 50%. Aí começaram, né, até a pressão pública, a pressão externa, aí saiu uma lei dizendo que agora, em vez de 50%, você só pode desmatar 20% daquele terreno. O que aconteceu com as madeireiras? Elas tinham um planejamento, né, compraram terrenos enormes na Amazônia, e aí, com a nova lei, elas começaram a ter prejuízo, né, porque as que desmatavam mais eram multadas, as multas eram altíssimas, né? Então, o que acontecia? Elas resolveram sair do negócio, ou seja, a ameaça daquela lei foi tão forte que várias madeireiras saíram, deixaram de trabalhar legalmente, passaram a trabalhar ilegalmente ou fecharam simplesmente e os donos foram procurar outros negócios. Então, às vezes, a ameaça pode ser tão ruim que faz a empresa sair do negócio ou fechar. Contei para vocês que eu tinha uma empresa de informática, o dólar disparou, antes de ter um prejuízo maior, eu resolvi fechar a empresa, né? Porque eu sabia que aquilo ali, a longo prazo, né, poderia acabar com a minha empresa na época. Tanto é que outras pessoas que eu conheci que estavam no mesmo negócio e insistiram, eu tinha outro emprego, né, também, não tinha só aquilo. O que aconteceu? Várias outras empresas faliram, quebraram, elas insistiram e quebraram. Eu, antes de quebrar, saí. Então, só para você entender, às vezes uma ameaça, se ela for bem analisada, pode fazer a empresa dar um tempo com aquele negócio, a empresa tem vários negócios, aquele negócio ela deixa de fazer, começa a dar ênfase nos outros, e amanhã acaba aquela ameaça ou aparece uma oportunidade, ela reativa aquele negócio. Comentei com você que eu trabalhei no banco, né? Trabalhei na parte de contabilidade do banco, e o banco sustentava uma empresa, tá? Que era, vamos dizer, uma subsidiária, que ele falou assim, não, ou seja, a empresa não tinha movimento nenhum, não tinha funcionário, não tinha nada, mas o banco continuava registrando na contabilidade, incorporando no balanço. Por quê? Porque era um projeto a longo prazo, porque ia acontecer uma lei, um projeto de lei ia virar lei, então eles queriam aquele tipo de empresa, né, queriam reabrir, ou seja, assim que saísse aquele projeto de lei, reabririam, né, seria um investimento, vamos dizer assim. E, por enquanto, o que acontecia? Não tinha movimento, ficava lá, a gente só tinha que declarar, né, e mandar. Ficava aquele troço, ou seja, só dava trabalho. Ficou anos assim, até que finalmente saiu o projeto de lei e reativaram a empresa. Tá? Era uma empresa que quando o banco adquiriu outro banco, era uma subsidiária daquele outro banco, em vez de eles fecharem a subsidiária, porque já tinha uma dessa no banco, eles seguraram, porque ela tem uma estrutura menor, vamos segurar essa daqui, a gente demite os funcionários, deixa ela zerada, que quando sair aquele projeto de lei vai vir um subsídio para isso, a gente vai e ativa aquela subsidiária. Ou seja, um investimento puro, né? Segurar. Então, às vezes acontece isso, uma possível oportunidade, por causa de uma lei, por causa de alguma coisa que vai sair, e a empresa explora e ela consegue atingir os objetivos e até, às vezes, ultrapassar os objetivos. Tá? Aí você vai dizer, professor, por que é importante isso? A gente viu a parte interna, né, da empresa, são as forças e as fraquezas, e agora a gente viu a parte externa, que são as oportunidades e ameaças. Lembrando, muita gente confunde força e fraqueza com oportunidade e ameaça. A principal forma de você não confundir é perguntar, eu posso mudar aquilo? Por exemplo, um projeto de lei, vai sair uma lei, eu posso mudar para aquela lei não sair? Normalmente não, né? Normalmente você não pode mudar. Não gostei dessa lei, não quero que ela saia. Você não decide, né? A lei é decidida pelo legislativo, não tem como você mexer. Né? Então, ela está fora da empresa, está fora do escopo da empresa. Se está fora da empresa, fora do escopo da empresa, obviamente, ela é uma oportunidade ou uma ameaça. Ela não é, vamos dizer, uma força nem uma fraqueza. Por incrível que pareça, muita gente confunde, tá, pessoal? A gente já está acabando a parte de planejamento, então você fez a missão, né, e os valores, certo? Pessoal, mais uma vez, eu falei no início da aula, estou falando de novo. Se você não fez o trabalho de missão e valores, faça, tá? Alguns alunos não fizeram, eu vou mandar um e-mail para eles hoje, tá? Dando o último prazo para fazer.
Por que o último prazo, professor? Porque eu vou dar a correção, e depois que eu dou a correção, não aceito mais, tá? E aí professor, eu não quero fazer esse exercício não entendi. Não entendeu, pergunta, sabe por quê? Porque vai cair na prova, porque você vai precisar fazer, porque aquele exercício tem um peso, tá? Então, numa boa, faça o exercício para depois você não estar comigo de novo no semestre que vem, entendeu? Numa boa, tá? Faz o exercício, tá? Não deixe de fazer, não. Se tiver dúvida, eu tiro dúvida. Dois alunos tiveram dúvida, mandaram WhatsApp para mim, eu respondi, indiquei, entendeu? Se você tiver dúvida, mas tenta fazer, entendeu? Mesmo que você vai ver na correção, eu prefiro a pessoa que tenta fazer e erra do que a pessoa que sequer tenta fazer. Agora, é claro, está com dúvida? Pergunta, pare e pergunta, entendeu? Mas não deixe de fazer, não. A gente somos poucos alunos, né? Poxa, eu já falei para você, o meu objetivo é que você aprenda, tá? Não reprovar ninguém. Somos poucos alunos, então, por favor, vamos fazer o exercício, tá? Não deixa de fazer, não, tá legal? Professor, mas eu não fiz, perdi o prazo. Faz, não vai valer a mesma coisa, vai valer menos, tá? Mas é melhor você fazer do que você não fazer. Vai por mim, tá? Então, vamos lá. Análise do ambiente externo versus o interno. Então, agora que interessa. Por quê? Olha só, pessoal. A gente falou da missão e valores. Missão e valores, eu preciso fazer uma análise de dentro da empresa, do meu negócio, né? Do que eu faço, né, das minhas atividades para chegar na visão de valores. Na missão e valores. Mas eu preciso saber, minha visão de futuro, né? Como é que eu vou alcançar a minha visão de futuro? Como é que eu vou chegar lá? Além da parte interna, ou seja, as minhas capacidades, as minhas habilidades, do que eu faço bem, do que eu não devia fazer e não faço, eu tenho que começar a pensar naquelas coisas, né? E de oportunidades que eu posso tentar agarrar no mercado ou ameaças que eu tenho que me proteger, certo? Então, eu tenho que começar a pensar nisso. Tá? E como é que eu vou pensar nisso? Como é que eu vou fazer uma análise e conseguir chegar na minha visão de futuro? Lembrando, a visão de futuro ela tem que ser factível. Ela tem que acontecer, né? Ela tem que... ou seja, ao final de 5 anos, eu tenho que conseguir alcançar essa visão. Análise, tá? Eu tenho total condição de, em 5 anos, atingir aquilo. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a empresa cria visões de futuro, tá? Que são inalcançáveis, ou que você não vai alcançar tão cedo, né? Por exemplo, eu tenho uma visão de longo prazo de ser uma das 10 maiores consultorias aqui do DF, por exemplo. Tá? Hoje eu não sou. Né? E em 5 anos, se não houver uma super oportunidade, talvez eu não consiga ser. Eu estou concorrendo com, inclusive, algumas consultorias multinacionais. Então, eu tenho quase certeza que em 5 anos é muito difícil alcançar. Pode aparecer uma baita oportunidade, mas pela análise de cenário que eu fiz, né, isso não é bem provável que aconteça nos próximos 5 anos. Tá? Então, eu tenho que pensar o que eu posso atingir para melhorar a minha empresa, até onde eu posso ir para melhorar a minha empresa, até 5 anos. Tá? Ou seja, de hoje até 5 anos, até onde eu chego. Né? Eu dei aquele exemplo para você, tá? Vou voltar nesse exemplo aqui, que é muito interessante, como eu falei, para você poder entender. Muita gente não entende isso. Então, por exemplo, você está aqui no DF, tá? Eu estou aqui no DF, e eu quero chegar em Porto Alegre. Já dei esse exemplo para você, lembra? Então, o que acontece? Estou indo, tá? Daqui para lá, e eu sei que hoje eu não consigo. Se eu sair daqui agora de manhã, são 8h14, se eu sair daqui agora de manhã, hoje eu não vou chegar em Porto Alegre. Mas vai ter algum lugar, até às 11 horas da noite, meia-noite, que eu vou conseguir chegar, tá? Então, eu tenho um período, né, um ΔT aqui, e nesse período eu vou ter como chegar aqui, na cidade X aqui, certo? Se eu tenho como chegar na cidade X, o que vai acontecer? Tá? A minha visão de futuro vai ser essa. Mas pode acontecer que durante o caminho, aqui tem um trecho em obra. Apareceu um trecho em obra muito... Por exemplo, aconteceu comigo. Há uns anos atrás, eu fui para Ilhéus. Saí daqui de Brasília e fui para Ilhéus. O meu plano era chegar em Ilhéus no dia seguinte. Cheguei aqui, saí de casa, fui, estrada, né? Na época tinha o Google Maps só, não tinha o Waze, não tinha outros programas. Eu peguei o caminho mais curto, né? Você escolhia, né? Caminho mais curto, caminho melhor, eu escolhi o caminho mais curto, nunca mais. Agora eu só escolho o caminho melhor. Tá? Terrível a estrada, terrível. Eu escolhi o caminho mais curto. Aí o que aconteceu? No meio do caminho, né?
tinha uma obra, mas eu consegui passar numa boa, mas me atrasou. Então, eu tinha uma visão de futuro de chegar em determinada cidade, e eu acabou chegando, chegou o horário, já era 1 hora da manhã, e eu não estava longe daquela cidade ainda. O que aconteceu? Eu cheguei aqui, ó. Não cheguei na minha visão de futuro, mas eu quase cheguei. Então, o meu esforço, né, daria para chegar lá se não tivesse a tal da obra. Já na volta, o que aconteceu? Quando eu fui voltar, né, de Ilhéus, aquela obra piorou e começou a chover. O que aconteceu? A estrada ficou fechada. Aí o que eu fiz? Eu entrei em Salinas, que é uma cidade que muita gente conhece, né? Entrei em Salinas e dormi em Salinas, no pior hotel que eu já dormi na minha vida. Foi o pior hotel, terrível hotel que tinha lá, hotel quase que era muito ruim. Então, o que aconteceu? Dormi lá, tá? Por quê? Porque a estrada estava fechada. Então, às vezes acontece alguma coisa que impede você atingir a visão de futuro, mas daria para, nas condições normais, da tua análise hoje, daria para você chegar lá. Está entendendo o que eu quero dizer? É isso. Então, a visão de futuro é algo alcançável. Posso não alcançar, porque pode acontecer alguma coisa, mas a visão tem que ser algo alcançável, tá? E como é que eu vou achar a visão? Eu vou mostrar uma das formas, existem várias outras, tá? Eu digo para você que é a forma mais fácil de você chegar na visão, tá? E que a maioria das empresas utiliza, tá? Então, se amanhã você vai fazer uma consultoria para a empresa, não sei o quê, você consegue, usando esse processo, chegar na visão de futuro dela. Professor, por que você quer que eu faça a visão? Porque da visão, você vai transformar a visão em objetivo, BSC, e aí o que vai acontecer? Esses objetivos, você vai puxar para o orçamento, entendeu? Então, essa é a questão, tá? Então, você vai fazer a visão, que a visão, como eu falei, é meio gasosa, né? Ou seja, ela é uma coisa meio subjetiva, mas ela vai ter que ser objetivada, vai ter que ser tangibilizada, então vai ter que ser transformada em objetivos, e aí, ao transformar em objetivos, o que vai acontecer? Você vai ter metas, e aí, para atingir essas metas, o orçamento é que vai fazer o link, vamos dizer, do planejamento estratégico com as diversas áreas da empresa, tá? Então, vocês estão entendendo como é que o negócio já está ficando no início, talvez, professor, né? Não está palpável, agora está começando a ficar palpável. Quero que você entenda, né? Um processo. Essa parte, alguns alunos têm dificuldade para entender. Se você tiver dificuldade, eu explico quantas vezes for necessário, porque é interessante, se você não souber, pelo menos não tiver uma ideia do planejamento estratégico, você não consegue aprender orçamento, tá? Então, eu preciso que você entenda planejamento estratégico para você poder entender o orçamento, não ficar só no decoreba. Então, vou fazer lá o meu planejamento de vendas, né? Você pega lá o modelo e sai preenchendo, e depois você vê que está descolado. Você vai dizer como é que isso é sério? Eu mesmo fui fazer a consultoria numa empresa, numa faculdade, acho que eu já comentei com você, que tinha um planejamento estratégico, tinha um orçamento, e um não falava com o outro. Os objetivos aqui estavam aqui, né? Bem claros, e no orçamento, esses objetivos estavam aqui, o orçamento não pegava, tinha outras coisas só ligadas à parte operacional. O que ia acontecer? Nunca eles iam alcançar o planejamento estratégico deles. Ele estava completamente descasado. O que estava acontecendo? Né? Eles começaram a ter prejuízo em cima de prejuízo, já estava quase fechando a faculdade. Né? Não era o CEUB, não, uma outra faculdade bem menor. Estava quase fechando, ia acabar. E aí, quando a gente fez isso, o planejamento era legal, estava muito bem feito, mas não tinha ligação do orçamento com o planejamento. Isso, por incrível que pareça, acontece com várias empresas, né? Por quê? Porque a pessoa que vai fazer orçamento, ela não entende nada de planejamento, né? E a ideia é essa, que você consiga entender bem o planejamento, entender o orçamento e casar os dois. E esse é que é o pulo do gato, tá? Não só de consultor. Se você puder oferecer isso para uma empresa, no teu escritório de contabilidade, vai ser um plus, né? Porque muita gente fala, não, o meu negócio é orçamento, né? Só que o orçamento, ele é encadeado, vamos dizer, é desencadeado pelo planejamento estratégico. Se você não entende um, você não vai entender o outro, tá? Então, vamos lá. Então, só lembrando, tá? Aspectos da análise de cenários. Tá? Análise do ambiente geral, macroeconômico, são aquelas variáveis, né, socioeconômicas, culturais, etc. Tá? E o ambiente externo da empresa, que são todos os concorrentes, que é o setor, né, daquela empresa. Por exemplo, uma padaria. Todas as padarias do DF, né, concorrem com ela. E outra, professor, e tem algumas até que oferecem produtos via internet, produtos, né, por exemplo, né, produtos alimentícios, né, tipo de padaria que você ainda consegue comprar pela internet também. Também é concorrente, faz parte do setor, né, panificação em geral, tá? Biscoito, pão, né, panificação em geral. E tem os principais concorrentes, por exemplo, se você for pensar em padaria,
Quais as principais padarias? 5 estrelas, diz aí o nome de uma aí, aquela Ouro Pão, aquela outra Pão Dourado, né? São as principais concorrentes, né? As que estão lá em cima, são as padarias mais famosas do DF. Tem outras também, né? Eu falei só algumas. Então, o que você vai fazer? Você vai analisar o procedimento dessas padarias em relação à sua. O que elas fazem que eu não faço? O que os clientes querem, né? Que eu faço e eu não faço, e o que os clientes querem e elas fazem, né? O que é ruim que elas fazem que os clientes não gostam, por exemplo, né? Não vou falar o nome da padaria, mas uma dessas, quando você vai lá, é difícil você achar alguém para te atender. São pouquíssimos funcionários, e aí você vai, praticamente você faz tudo sozinho. Se você tiver uma dúvida, você tem que esperar. O único funcionário está atendendo 30 pessoas lá para falar com ele. É uma dessas que eu falei, tá? Então, o que acontece? Eles estão pecando no atendimento. Tem gente que vai embora, que deixa o pão lá e vai embora. Ele precisa perguntar alguma coisa, não tem ninguém para falar. Então, acontece, eu já vi. Então, é uma falha. Como é que eu fiz a análise? Eu fui lá, fui algumas vezes lá e verifiquei o que eles faziam de bom e o que eles faziam de mal. Você tem uma ideia, tem gente que fala cliente oculto, né? O cara chega lá, se passa como cliente, você está fazendo uma análise, né? Só para você entender que isso aí acontece muito, as empresas fazem isso bastante, tá? Então, aqui são aspectos variáveis que podem afetar a empresa, né? aquele setor. Todas as empresas do setor, que elas estão fazendo, para onde elas estão indo, e os principais concorrentes, que eles está acontecendo, estão indo, né? O que acontece? Isso aqui afeta direto o meu ambiente interno. Eu descobri que o meu concorrente principal faz determinado tipo de coisa, produz determinado produto. Eu vou olhar para o meu... Eu posso produzir? Eu tenho um funcionário capacitado para produzir? Eu tenho a maquinária certa para produzir, os equipamentos certos para produzir? Tenho. Por que eu não produzo, né? Então, eu tenho uma força, eu tenho tudo para fazer e não faço, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou explorar aquilo. Então, ou seja, eu vou perguntar o que eles estão fazendo de bom? Estão fazendo isso, estão produzindo, por exemplo, biscoito de araruta. Pronto, vou dar um exemplo para você, bem bobo. E eu não faço biscoito de araruta. Aí o que eu vou fazer? Eu pergunto, eu tenho força para produzir? Eu tenho funcionário, eu tenho confeiteiro capacitado para fazer biscoito de araruta? Tenho. Eu tenho forno para fazer? Tenho. Tem forma para fazer biscoito de araruta? Tenho. E por que eu não faço? Eu posso fazer. Então, o que acontece? Eu tenho uma força, frente a uma oportunidade, eu vou explorar essa oportunidade. O biscoito de araruta está vendendo muito, por exemplo. Agora já não. Por exemplo, eles fazem curau, por exemplo, tá? Então, eu tenho funcionário que sabe fazer curau? Não. Eu tenho equipamento para fazer curau industrialmente? Também não. Eu tenho fornecedor de milho? Não. Então, o que eu tenho? Uma fraqueza em relação ao curau, tá? Só para você entender como é que não é bem lógico, tá? Não tem muito mistério, não. Tá? E o que eu vou fazer? Eu verifico se o ambiente macroeconômico, todo mundo está sujeito, se ele está influenciando nisso. Às vezes, por exemplo, o preço do milho está muito caro. A empresa está produzindo curau, mas o milho está muito caro, então eu não vou produzir agora. Ou seja, o ambiente geral está me dizendo, olha, não é hora, espera. Por exemplo, agora, você tem um projeto de abrir uma empresa. Aliás, ontem eu estava conversando, tinha uns alunos, né, de uma outra disciplina que eu ministro, e aí os alunos estavam querendo abrir uma empresa. Tinham 2 alunos já conversando para abrir uma empresa. E eles viraram para mim, no final da aula, ficaram até além um pouquinho do horário, e viraram, professor, você que trabalha com consultoria, essas coisas assim. Aí eu falei, assim, você quer uma consultoria gratuita, né? Pode deixar, eu sou legal com o aluno, eu sou legal. Aí eu virei para eles, o que vocês querem saber? Que a gente está querendo abrir um negócio. Que tipo de negócio? Eles falaram, tipo de negócio, quais os clientes você quer atingir, tal. Aí eu perguntei, dá para você fazer um e-commerce junto? Aí a pessoa, não, a gente não quer abrir o e-commerce de primeira, não. Aí o que eu falei para eles? Olha, então espera um pouquinho, porque a gente está ainda vivendo um momento que o lockdown, aí amanhã abre o lockdown, daqui a pouco fecha de novo. Então, o que eu falo para você? Espera um pouco, espera, vamos dizer, o nível de vacinação aumentar, as coisas se estabilizarem um pouco, porque se você abrir agora, você vai ter um gasto muito grande, vai ter que sustentar a empresa durante um tempo e não vai ter o retorno. Por quê? Porque as pessoas não estão saindo de casa. Quem pode não sair, não sai. Faz tudo de casa. Trabalha em home office, trabalha, né, pede, né, as coisas via telefone. Se você não vai ter isso, no momento não tem como investir nisso, dá um tempo, e depois você abre presencial, quando começar a ter sucesso, começar a entrar, você abre online, que é bom você ter a questão também você ter a venda, né, à distância, também que você vai atender aqueles clientes e vai, de repente,
vai atender mais gente, né, naquele raio de ação, vai ampliar. E aí eu dei a ideia para a gente, conversou, dei uma indicação de como é, onde fazer análise, etc. Ah, não, eu falei, aproveita para se dedicar à análise, para fazer essa análise setorial, análise do macroambiente, análise do ambiente externo, análise do... Pensa no que você vai ter que fazer, do que você vai ter que ter para aproveitar as oportunidades. Então, quer dizer, em suma, essa parte aqui, você viu que a parte interna eu passei até meio rápido, mas essa parte eu estou demorando, por quê? Porque essa parte ela é mais difícil. A empresa analisar internamente é fácil, não é tão difícil assim. Você sabe, se for uma empresa pequena, você que, por exemplo, às vezes tem o teu pai que é dono de uma empresa, ou tem algum familiar que é dono, eles conhecem, eles sabem o que a empresa faz de bom e o que a empresa não faz de tão bom assim. Ele já tem uma ideia do que a empresa deveria fazer e não faz, e do que a empresa hoje faz e não precisava fazer, né? As pessoas já têm. Agora, quando a gente fala de ambiente externo, muita gente, vamos dizer assim, até ouve falar, mas não traz para a realidade dela. Isso é fundamental para a manutenção da empresa nos dias de hoje. Se você não cuida, né, da parte externa da tua empresa vai quebrar, vai falir. Você tem que pensar no ambiente externo, ou seja, no que está acontecendo e se a minha empresa está bem inserida nesse ambiente ou não, tá? Essas interações que a gente está mostrando. Então, voltando aqui, a interação, ou seja, a gente faz, normalmente, são 3 cenários, tá? Um cenário mais provável, quando a gente fala de cenário, tá? Um cenário mais provável, que é o que você acha que vai acontecer, mediante o que as tendências que estão acontecendo. Quem já foi meu aluno sabe, tem 2 palavrinhas que eu gosto muito, é tendência e vigência, tá? Vigência é o que já é realidade hoje, tá? Mesmo que esteja começando, já é realidade, e a tendência é algo que você, de repente, é realidade em outro país, mas não é aqui no Brasil ainda, ou até está começando em outro país e você fala, vai chegar no Brasil, mas não chega agora. Vou dar o exemplo do Food Truck. Food Truck em 2009, ele já era um sucesso lá fora, né? E aqui você ouvia falar, mas não era tão sucesso assim. A partir de 2011, começou a ter evento de food truck, tem um monte de coisa, começou a crescer muito. Mas antes de 2011, você nem ouvia falar. Você só ouvia falar de food truck, você viajava para os Estados Unidos ou viajava para a Inglaterra. Lá na Inglaterra, acho que começou até meio devagar, mas começou mais nos Estados Unidos, tinha, acho que na Alemanha, a Alemanha já tinha muito tempo. E na Inglaterra estava começando. Então, no Brasil, você nem ouvia falar, uma tendência. Isso aí está acontecendo, nos outros países está crescendo. É uma tendência. Não tinha chegado aqui no Brasil ainda, né? E aí, o que aconteceu? Em 2011 veio o boom, atingiu aqui. Foi um boom lá fora, tem até programa, não sei se você já viu, tem programa de food truck, que vai uma equipe, o pessoal que tem sonho de ter food truck, e essa equipe chega e ganha, né? Pega um food truck durante um final de semana, normalmente um prazo, 2, 3 semanas, uma coisa assim, e eles fazem as coisas que eles querem fazer e vendem, e o cara que consegue vender mais naquele período, ele acaba ganhando o food truck. Não sei se você já viu, o food truck é um carro, né? Vamos dizer, falam que é o que precisa, né? Food truck grande e um carro. E aí o cara vai, o grupo que ganha aquilo ganha o food truck e o carro, e aí já pode tocar, já pode começar a trabalhar com isso. A maioria ou não tem food truck, ou já teve e perdeu por algum motivo. Então é bacana isso. E a questão, ou seja, você já desenha o cenário baseado nas tendências, baseado nas vigências, o que você acha que é mais provável acontecer. E normalmente você imagina esse e um desses cenários, que normalmente é o pior. Então, hoje em dia, a maioria das empresas, elas estão perguntando como é que eu monto o cenário? Com as variáveis, ou seja, o que é bom para você? Bom se o dólar tivesse, você importa, exporta. Bom se o dólar ficar entre tanto e tanto, tá? Bom se a balança comercial brasileira estiver entre tanto e tanto. Bom se as pessoas continuarem, né? Variável cultural, se aquilo continuar na moda, né? Se continuar tendo programa e aparecendo na novela. Então, o que acontece? Aí você cria o cenário mais provável. E o que é ruim? Ruim se o dólar estiver abaixo de tanto ou acima de tanto, né? E ruim se, por acaso, aquilo deixar de ser moda. Você pensa no pior cenário, no mais provável. E, é claro, você vai se preparar para um ou para outro. E tem empresas que fazem os 3 cenários, seria o melhor cenário. Então, você vai se preparar para as 3, aí você vai pensar em ações que você precisa fazer para sobreviver, a empresa sobreviver e crescer no cenário mais provável, no cenário pior ou no melhor cenário, tá? Você vai pensar nisso
o que vai acontecer? Você faz o teu planejamento baseado no mais provável, claro. Mas aí o que vai acontecer? Se por acaso houver um problema, né, alguma das variáveis que você definiu no pior cenário, você já sabe o que vai fazer. Então, a questão do planejamento é legal, que prepara você para uma ação proativa. Você está preparado, se aquilo acontecer, você já sabe o que pode fazer. Se você vai para um lado, vai para o outro, já tem uma ideia, tá? E se por acaso, no melhor cenário também, a mesma coisa, se por acaso o dólar, poxa, baixou, e eu só importo, né? Baixou muito. Você fala, pô, legal, aí vou poder pegar mais coisa, então você se prepara para o melhor cenário também, tá? Só para você entender, né, grosso modo, é isso. Para você ter uma ideia, praticamente todas as empresas multinacionais fazem, todas, sem exceção, acho que estão no Brasil, todas fazem isso, e algumas empresas brasileiras fazem também, né? Poucas empresas hoje se dão o luxo de não fazer, mas essas que elas fazem, elas se baseiam apenas pelos concorrentes dela. Ou seja, ela vê assim, meu concorrente está fazendo isso, eu vou fazer também. E muitas vezes elas quebram por causa disso, elas não têm estrutura, ou aquilo que o concorrente está fazendo, de repente é bom no lugar que ele está, mas no lugar que você está não vai ser bom, porque o transporte é mais caro, ou porque tem alguma variável. Então não é só você olhar para o concorrente e falar, ele está fazendo isso, eu vou fazer também. Tem que saber se aquilo que ele está fazendo, você pode fazer, e se você vai ter um benefício com aquilo ou não, tá? Por incrível que pareça, essa análise é fundamental para a empresa crescer. Aí você vai perguntar, tá bom, uma das coisas que eu preciso pensar, né? Quando eu analiso o ambiente interno, tá? Eu tenho que pensar o que está dentro da organização que tem implicação imediata e específica na administração da empresa. Então, eu só estou lembrando isso aqui. O que é isso? São as coisas urgentes, coisas que eu preciso me preocupar. Então, além de eu olhar para as oportunidades e para as ameaças, tá? Eu tenho que pensar nos problemas que a minha empresa tem também, tá? Porque às vezes eu lembro que eu comentei com vocês que eu vivi uma situação que o cara viu uma oportunidade, ele esqueceu a empresa, o que ela já fazia, para agarrar aquela oportunidade. O que aconteceu? Ele não agarrou a oportunidade e ele perdeu a empresa, porque ele não se preocupou com o dia a dia. Então, a questão eu tenho que olhar para as coisas urgentes que eu preciso fazer, às vezes problemas de segurança que a empresa está vivendo, outros problemas, às vezes problema trabalhista, né, problema motivacional, pensar nisso e aí pensar, baseado nessa realidade, eu consigo me proteger dessa ameaça? Eu consigo aproveitar essa oportunidade? Então, o que eu começo a pensar? Eu começo a tentar associar o que está fora da empresa com o que está dentro da empresa, tá? Muita gente vê o problema na empresa e fala assim, eu tenho que resolver isso, né? E às vezes a empresa tem vários problemas. O que você resolve primeiro, né? O que você resolvendo, você consegue aproveitar uma oportunidade, ou o que você resolvendo, você consegue se proteger de uma ameaça. Isso é o principal, né? Mas eu tenho outros problemas na empresa? Eu tenho, mas tem outros que podem esperar. Se você não se proteger da ameaça, a tua empresa pode quebrar. E se você não agarrar a oportunidade, você vai perder uma oportunidade de crescer, tá? Então, é importante pensar nisso, tá? Então, as forças, o que a empresa faz bem e o que ela tem capacidade de fazer. Ou seja, hoje, minha empresa, vamos pensar na padaria de novo. Eu tenho um confeiteiro excepcional na minha padaria, tenho um padeiro excelente, né? E está sendo subutilizado. Ele está fazendo um pãozinho, por exemplo, tem uma padaria perto da minha casa, não vou dizer qual é uma das grandes, tá? Que o padeiro é excepcional, o confeiteiro é excepcional, mas o salgadinho que está lá é horrível, né? Muito mal feito. Por quê? Porque ele está fazendo o que o dono está pedindo para ele fazer. Aí um dia eu estava conversando com ele, um cara lá, por que você só faz esse salgadinho? Porque o dono gosta. Então, quer dizer, o que acontece? Eu vou lá, sei que o cara é bom, porque ele já trabalhou em outra padaria, né? Que eu conhecia, sei que o cara é bom, que ele faz coisa legal, mas o dono quer que ele faça X. Então, ele não está conseguindo fazer. Então, eu tenho a força, mas não estou utilizando bem a força. O que está acontecendo? Vive sobrando salgadinho lá no visor, lá nas prateleiras, vive sobrando salgadinho. Por quê? Porque o salgadinho que ele faz uma mistura tão esquisita que poucas pessoas gostam. Acho que só o dono e mais um ou dois. Mas qual é o problema dele? Ele tem, né, ele só está vendo o que ele gosta, ele não está vendo o que os outros gostam. Às vezes tem que pensar, eu posso até não gostar disso, mas eu vou fazer porque a maioria das outras pessoas gostam, né? Por exemplo, acontece muito com isso. A determinada empresa, né, por exemplo, começa a fabricar
produtos naturais, né, produtos que são saudáveis, que às vezes não tem um gosto muito bom, mas que a pessoa fala, poxa, eu quero emagrecer, então eu vou comprar um produto saudável, né, que é melhor para mim do que eu vou com um negócio cheio de gordura, cheio de coisa, que é gostoso, mas que eu vou engordar, vou passar mal, não sei o quê. Então, tem sempre essa questão, tá? Ou seja, não é o que agrada ao dono, mas é o que vende mais, o que agrada os clientes, tá? O foco tem que ser no cliente, não no dono, tá? Aqui do lado da padaria, eu tenho visto, o foco está sendo no cliente, não está sendo, perdão, está sendo no dono, não está sendo no cliente, tá? Então, e as fraquezas? O que é a fraqueza? Que a empresa não faz, mas deveria fazer, ou então que faz mal. Pessoal, essa definição, só essa definiçãozinha aqui, isso aí cai em concurso a rodo. Então, se você vai fazer um concurso, pensa essas duas definições, por quê? Porque elas caem muito, a pessoa confunde força com oportunidade e fraqueza com ameaça. Qual a diferença básica? Na força, eu posso mexer, eu posso aproveitar ou não. E na fraqueza também, eu posso melhorar, eu posso fazer alguma coisa para melhorar. Então, isso é importante, tá, pessoal? Força e fraqueza é importante. Muita gente confunde o que está dentro da empresa com o que está fora. O que está dentro eu posso mudar, o que está fora eu não posso mudar. Tá? Então, esse é o principal. Então, vamos falar um pouquinho da SWOT agora. Chegamos na SWOT, na visão de futuro. Depois eu vou dar um tempo, viu? A nossa aula é até que horas, pessoal? Até 9h20, é isso? Sim. Ainda bem que tem um aluno atento. Então, vamos lá. Obrigado, Matheus. 9h20, beleza. Então, a análise SWOT, né, também conhecida como FOFA, por quê? É força, oportunidade, fraqueza, ameaça, tá? Aqui, o que é isso? Strengths, weakness, opportunities e threats, né, que são as ameaças. Então, o que é a análise SWOT? Resume os principais aspectos do ambiente e as capacitações da empresa que tem maior impacto no desenvolvimento da estratégia. Essa análise SWOT é uma ferramenta super simples mesmo, e ela foi inventada baseada numa frase que tem naquele livro A Arte da Guerra de Sun Tzu. Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças. Essa frase tem no livro Sun Tzu, nas frases mais famosas. E aí uma pessoa, nos anos 60, olhou para essa frase no livro, por isso que é um livro que eu sempre indico para você ler, e pensou, cara, por que eu não separo uma coisa com a outra, tá? E eu crio uma análise que eu possa verificar de uma forma planificada o que é força, o que é fraqueza, o que é oportunidade e ameaça. Então, primeiro começou assim. O que era, na verdade? Um brainstorming, né, direcionado. Só que aí as pessoas começaram a falar, bem, mas eu tenho que ter uma conclusão, né? Então, o que eles começaram a fazer? Eles pegam a parte externa primeiro, tá? Só para você entender, parte externa primeiro. O que eu faço? Eu comparo cada oportunidade que eu acho importante para a minha empresa com as minhas fraquezas, ou seja, apareceu uma oportunidade, mas eu tenho uma fraqueza, eu não consigo aproveitar aquela oportunidade. E aí eu tiro uma conclusão. Então, por exemplo, fazer pão doce. Tá? Vamos botar o exemplo da padaria. Fraqueza, eu não tenho confeiteiro. Tá? O meu confeiteiro não sabe fazer pão doce. É meio ridículo. Se eu tenho confeiteiro, ele vai ter que saber fazer pão doce. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um curso para ele. Então, a minha conclusão é o quê? Capacitar padeiro ou capacitar confeiteiro para aproveitar, para fazer pão doce. Só para você entender, bem fácil, tá? E agora eu tenho uma oportunidade, uma força, por exemplo. Muita gente está comendo pão com chia, né? Aquele pão com chia, pão porque emagrece, pão, como é que fala? Com fibra, né? Então, eu tenho a força que o cara sabe fazer isso, meu padeiro sabe fazer, a oportunidade. Muita gente tem procurado produtos integrais. Então, eu vou aproveitar que ele sabe fazer. O que eu vou fazer? Passar a minha conclusão, né? Padeiro que sabe fazer pão integral. Oportunidade. Muita gente procurando pães integrais. O que eu vou fazer? Pedir para o padeiro começar a fazer, ou seja, começar a minha produção de pães integrais, tá? Então, a minha conclusão, tá? Mesma coisa a minha conclusão, ou seja, aquela oportunidade frente a uma fraqueza, eu tiro uma conclusão 1, outra oportunidade frente a uma força, ou aquela mesma oportunidade frente a uma força, eu tiro uma conclusão 2, tá? Mesma coisa ameaça. Ameaça frente a uma fraqueza, né? Então, tem uma ameaça, uma lei que vai sair aí,
que vai sobretaxar o pão, por exemplo. Tá? Tudo isso aí, pessoal, é fictício, tá? Só para você entender. Então, a ameaça, o que é? A lei que está para sair aí, vai vir um imposto maior em cima do pão. E a fraqueza? A fraqueza é o quê? Que eu dependo do pão. Hoje, o principal produto que eu tenho é o pão. Tá? Então, o que vai acontecer? Se essa ameaça entrar aqui, bater aqui, como meu principal produto é o pão, eu vou ter um prejuízo muito grande. Então, baseado nessa ameaça, nessa fraqueza, que eu tenho que fazer? Diversificar minha produção. Não produzir só pão, começar a produzir bolo, etc. Então, até a conclusão 3, tá vendo? E aquela ameaça, vamos dizer, a mesma lei, digamos, que vai ser para taxar o pão, você pode dizer assim, não, o meu padeiro, uma das forças, eu tenho um padeiro muito bom. Então, a ideia é o quê? Esse padeiro, além do pão, ele vai fazer outros tipos de produto, vai produzir outros tipos de produto. Conclusão 4. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas conclusões, conclusão 1, conclusão 2, conclusão 3, conclusão 4, e vou montar expectativas de futuro, que são mini visões de futuro para os meus negócios. Ou então, se você não quiser, você vai simplesmente pegar as 4 frases, colocar as 4 frases juntas, e com base nessas 4 frases, o que você vai fazer? Se só tiver isso, você vai fazer uma visão de futuro para o período dos próximos 4, 5 anos que você vai ter que fazer, tá? Então, é muito importante, ou seja, a partir de uma análise SWOT, eu cheguei na minha visão de futuro. Eu posso montar a expectativa de futuro, são as mini visões de futuro, e aí dessas montar a minha visão de futuro, ou então simplesmente colocar as 4 frases aqui, falar com base nisso aqui, o que eu vou ter que fazer? Aí você pode botar assim, ter funcionários capacitados para criar novos produtos, né? Estou dando um exemplo, para criar novos produtos segundo os interesses do consumidor e do mercado, por exemplo. É a visão. E aí, quando eu for objetivar, qual o objetivo? O objetivo é produzir biscoito, aumentar a produção de biscoito. O objetivo entendeu? Então, a ideia é o quê? Eu vou pegar, aumentar a capacitação do funcionário, então, ou seja, capacitar os funcionários, então eu vou dar curso, né, semestral, ou bimestral, ou mensal, para determinado tipo de funcionário. Ou seja, claro que eu estou num micromundo, né? Estou falando de uma padaria da esquina, mas só para você entender que não é difícil, né? O principal é você entender que você, além de listar as sentenças, você vai ter que confrontar uma oportunidade, sempre o que está externo com o que está interno, e tirar uma conclusão. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu? Alguém tem dúvida com relação a isso? A gente vai fazer o exercício daqui a pouco, tá? Todo mundo está tranquilo? Sim? Beleza, então. Quem já viu o SWOT, já conhece, já viu no passado, vai facilitar, claro. Se você nunca viu, que pode ter alunos que estão nessa categoria, a professor, eu vi SWOT, mas eu usava para outra coisa. É uma ferramenta que ela tem vários usos, tá? Então, voltando aqui, só para lembrar, e o que só para você entender aquilo que eu falei, tá? Então, você vai, se você tem uma ameaça e tem um ponto fraco, é uma questão de sobrevivência. Você vai ter que fazer alguma coisa, senão aquela ameaça vai prejudicar o teu negócio, tá? Se você tem uma ameaça e tem um ponto forte, você vai conseguir sobrepujar a ameaça, então você vai se manter do jeito que você está, às vezes até melhorar. Se você tem uma oportunidade e um ponto fraco, eu tenho, vamos dizer, uma possibilidade de crescimento, porque eu vou ter que fazer alguma coisa para aproveitar aquela oportunidade, vou ter que capacitar as pessoas, ter que fazer alguma coisa. E se eu tenho uma oportunidade e já tenho um ponto forte, eu tenho, né, tenho totalmente viável que eu desenvolva um novo negócio, eu desenvolva um novo produto, alguma coisa nova na minha empresa. Então, eu tenho uma oportunidade de desenvolvimento, tá? Tranquilo aqui, pessoal? Até aqui, mas está bem fácil, né? Então, só para lembrar, a gente vai arrumar dentro da SWOT, você vai colocar as forças, lembrando, as forças é a parte interna, tá? As fraquezas também estão... Como é que eu sei o que é força e o que é fraqueza? É coisas que eu posso mudar dentro da minha empresa. E eu tenho a análise externa, tá? Que são o quê? São as oportunidades e as ameaças. Eu nunca faço isso, tá? Força com fraqueza. Nunca. Sempre é o que está externo para o interno. Sempre nessa ordem. Eu confronto o que está externo com o interno, tá? Confronto o que está externo com o interno, confronto o que está externo com o interno. Fundamental isso. Então, eu tenho um exemplo, né? Então, por exemplo, se você tiver dúvida, professor, não sei reconhecer o que é força e o que é fraqueza.
tem umas perguntas poderosas, né? Ah, professor, por que você gosta de botar essas perguntas? Tudo que você mostra, normalmente tem pergunta. Por quê? O consultor faz isso. Ele mostra as perguntas para que o cliente, né, chegue às conclusões. Se você não dá pergunta, não dá caminho, o cliente vai ter dúvida, né? E é quando você já dá a pergunta, então a ideia é o quê? Eu tenho que responder e ver se aquilo está encaixando naquelas perguntas, é uma força. Se está encaixando nas outras, é uma fraqueza. Se encaixa nessas outras, é uma oportunidade. Naquelas outras, são ameaças. Então, o que você, por exemplo, uma coisa que você faz muito bem. Se você faz, está dentro da empresa. Então, é uma força, né? Uma coisa que você é o único do mercado, você tem um diferencial, só você que faz isso, né? É uma força. Os seus clientes fregueses pedem que você faça de novo, né? É uma força. O que você tem as ferramentas, né? Os recursos adequados para realizar. É uma força. Fraqueza. O que você não se sente confortável ao fazer. Você faz, mas por exemplo, o padeiro até faz pão doce, mas ele não fica bom, né? O cliente reclama, fala, esse pão doce está melado, está esquisito, né? O que é isso? O confeiteiro vai fazer um doce, você joga o doce na parede, quebra a parede, né? De tão duro que é. Então, quer dizer, você tem coisas que você até faz, mas não fica bem feito. Isso é uma fraqueza. O que você precisa de recurso, pessoal, habilidade, equipamento para poder realizar, tá? O que está faltando? Coisa que eu precisava fazer, eu não faço. Meus concorrentes fazem, eu não faço. Oportunidade. Existem novas situações aparecendo que você pode tirar vantagem. Existem lacunas no mercado que você poderia preencher. De repente, um nicho que não está sendo atingido, né? Você pode oferecer coisas para aquele nicho. Há parcerias que podem ser frutíferas. Então, você pode, de repente, vamos voltar para a padaria. A padaria fazer uma parceria com o fornecedor e o fornecedor trazer os doces. Já que o teu confeiteiro não é muito bom, claro que você vai ter um gasto a mais, mas você vai atrair mais clientes para a padaria, e o cliente chega lá, o que ele vai fazer? Vai comprar refrigerante, vai comprar o doce, vai comprar água, né? Vai comprar sorvete. Então, às vezes, um doce bacana vai atrair o cliente para comprar o doce, mas ele vai comprar outras coisas também. Mesmo você não tendo um ganho grande no doce, ele acaba atraindo o cliente para outras coisas. Eu até brinco, por exemplo, teve um restaurante famoso, que eu fui fazer consultoria, já tem um tempo, e o que o restaurante tinha? Ele tinha comida muito boa, tinha um atendimento muito bom, mas ele não tinha atrativo. Então, por exemplo, o que acontecia? Eu perguntava assim, você tem um cliente, o cliente vem aqui para quê? Ele vem para comer. Mas o que ele vem? Qual o prato principal? O que você é especializado? Aí o cara parou, pensou, falou assim, faz tudo. Se você faz tudo, você não faz nada. Você tem que ter uma coisa que você é o bambambam. Bam, bam. O que é você é o bambambam? O meu bife à parmegiana é mais ou menos. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, melhora o teu bife à parmegiana. O cara melhorou, botou mais queijo, botou o bife mais fino, tem um trabalho terrível para melhorar. Então ele ficou famoso pelo bife à parmegiana dele. O meu bife à parmegiana é muito bom. E o que aconteceu? Ele tinha uma margem de ganho pequenininha no bife à parmegiana, mas muita gente ia lá para comer o bife à parmegiana. O cara chegava lá, ele comia o bife à parmegiana, pedia sobremesa, né? Pedia suco, pedia cerveja, pedia vinho, pedia... Então, o que aconteceu? Ele começou a ganhar dinheiro, que ele ficou conhecido com aquele produto. Ele tinha outros produtos, mas aquele era o carro-chefe. Aí você vai perguntar, o carro-chefe, porque ele ganha mais? Não. A margem dele naquele produto era baixíssima, porque ele gastava uma grana. Gastava muito queijo, o bife era de primeira qualidade. Ele passava o bife 3 vezes naquela máquina que amolece, né? Como é que fala? Que, em vez de bater uma máquina, né, que amolece o bife, ele passava 3 vezes, usava carne de excelente qualidade. Quer dizer, ele tinha uma margem mínima, mas o restaurante começou a ficar cheio. Então, ele começou a ganhar com outras coisas, né? Às vezes, aquela história. Aquilo, a princípio, não é nem tão bom, mas ele acaba sendo um chamariz para outras coisas. Ou seja, havia uma oportunidade, porque ninguém oferecia, vamos dizer, esse tipo de alimento bem, porque era caro. Ele resolve oferecer ganhando bem pouco, que a maioria dos concorrentes resolveram não fazer, e com isso ele atraiu uma clientela muito grande, tá? E começou a ganhar com as outras coisas, com as bebidas, com as sobremesas, com os acompanhamentos. Ele começou a ganhar com outras coisas, mas o bife mesmo, a parmegiana, ele não ganhava quase nada, que era o carro forte dele. E todo mundo, ele ficou conhecido como isso. Era um bar que tinha de frente para o lago, né? Então, quer dizer, e o que aconteceu? Foi uma estratégia. E eles mudaram. Saíram no patamar ruim, viviam as moscas e cresceram
por causa de uma ideia. Então, às vezes, acontece isso, e era uma oportunidade. Né? Ameaças. O que a sua concorrência faz, que eles oferecem, que você não pode fazer tão bem, não faz tão bem, ou simplesmente não faz. Há mudanças ambientais e situações que poderiam causar problemas para você e seus projetos? Uma lei, um subsídio do governo que vai ser retirado, né? Um apoio, né? Uma empresa, por exemplo, tinha uma empresa que até já apareceu no sócio, acho que eu já comentei isso aqui, que a empresa tinha uma parceria com uma empresa de queijo, e o queijo era quase de graça, eles compravam o queijo a preço de custo, né? E aí o cara, o sócio, falou assim, não, eu entro na parceria e aumento o teu negócio, vou franquear tudo, se o cara garantir que vai continuar oferecendo queijo a esse preço, ou seja, fez uma parceria condicional. Aí o cara ia ver, né, não voltar a falar sobre isso, isso eu acho que é uma das falhas do programa aqui no Brasil. Lá fora, 2 episódios depois, aparece o que aconteceu, né? Aqui não, aqui aconteceu aquilo, você não sabe se fechou o negócio ou não. Naquele momento parecia estar fechado, mas você não sabe o que aconteceu. E outras barreiras estão sendo visualizadas no seu caminho, vai aparecer, estou vendo aí que no exterior, está vindo lei, está vindo alguma coisa contra isso. Será que vai bater isso aqui? Você tem que pensar nessa análise, tá? Então, agora que você já começou a entender, começou a fazer uma análise SWOT, só lembrando, né, o que você vai fazer sempre, tá? Fator externo com fator interno, tá? Sempre. Oportunidade versus força, oportunidade versus fraqueza, ameaça versus força, ameaça versus fraqueza. Professor, a mesma ameaça eu posso comparar com uma força e com uma fraqueza? Às vezes sim, às vezes não. Como é que eu vou saber quando aquela força, aquela fraqueza tiver a ver com aquela oportunidade ou com aquela ameaça? Por exemplo, você pode ter uma ameaça, né, que seja uma coisa que você precisa fazer e você não tem funcionário capacitado para fazer. Claro, você não vai ter uma força, né? Se você não tem funcionário, mas você pode ter uma força também. Eu tenho equipamento que pode ser usado para fazer isso, mas eu não tenho ninguém capacitado. Então, você tem uma fraqueza e tem uma força. A força é o equipamento, é o que você vai fazer, botar o equipamento para funcionar, né, e a fraqueza, capacitar os funcionários antes de colocar o equipamento para funcionar. É a conclusão que eu vou tirar. Tá? Então, força, né, oportunidade e ameaça, percepção de oportunidades utilizando as forças, expansões, investimentos, tendência de utilização de recursos existentes. Fraqueza, né? A possibilidade de exercer alguma influência nas condições do ambiente externo. Tá? A empresa está com poucas possibilidades de explorar as oportunidades. Por exemplo, reduzindo a própria burocracia, é uma fraqueza. A empresa pode estar mais adequada para explorar as oportunidades do mercado. É um exemplo. É possível eliminar os pontos fracos de modo a reduzir o risco. Ou seja, se eu tenho uma fraqueza e tenho uma ameaça, eu estou mal, né? A pergunta é, eu tenho dinheiro para investir, para proteger aquilo? Não tenho, o que eu vou fazer? Eu abandono aquele tipo de negócio da minha empresa. A empresa tem vários negócios, aquele negócio eu deixo de fazer. Professor, e quando é o negócio principal? Ou você transforma a fraqueza em força, né? Ou fecha. É o que muitas empresas fazem, tá? Às vezes não tem jeito, ela vai fechar, não tem jeito, tá? Então, matriz SWOT, como eu falei para você, você sempre vai comparar uma oportunidade com uma força, né? Outra oportunidade com outra força, e vai tirar uma conclusão. Mesma coisa, oportunidade com fraqueza. Não pode ser a mesma, pode ser outra, tá? Você pode ter uma oportunidade que a mesma oportunidade ela vai dar com uma fraqueza e com uma força. E vai ter uma que só dá com uma fraqueza e só dá com uma força. Você vai ter que analisar, tá? Aqui também você vai tirar uma conclusão. Aqui você vai tirar uma conclusão. A mesma coisa, você vai tirar uma conclusão daqui também. Essas conclusões é que são importantes, tá? Mesma coisa, ameaça frente a uma fraqueza, você vai tirar uma conclusão, tá? Ameaça frente a outra fraqueza, você vai tirar uma conclusão. Eu posso usar, de repente, uma ameaça com 3 fraquezas diferentes que tenham a ver com ela, tá? É claro que aí o grupo vai analisar e vai chegar a essa conclusão, tá? Então, ameaça, fraqueza, mesma coisa, tá? Ok? Você vai fazer assim, vai chegar a essas conclusões, o que você vai fazer depois? Você vai juntar, tá? E vai chegar na visão de futuro. O que é uma visão de futuro? Visão de futuro é o que a empresa deseja ser no futuro e qual a direção estratégica que ela vai tomar, o que ela tem que fazer para chegar naquela visão de futuro, né? E, claro, isso aqui, normalmente, é meio gasoso, é meio abstrato, tá? Então, a ideia é qual o resultado que eu quero alcançar? Eu quero ser a melhor consultoria do DF. O que é isso? Melhor em termos de cliente? É melhor em termos de faturamento? O que é o melhor para você?
Aí você vai chegar a esse resultado. O resultado é esse, X. Então, a ideia é, eu vou ser isso, alcançar meu futuro, quando eu conseguir chegar a X. Tá? É onde começa a ficar palpável. Então, a visão de futuro, o que ela é? É uma declaração concisa e inspiradora de como a empresa quer ser no longo prazo. É o futuro desejado, a imagem compartilhada. Então, é algo que todos os funcionários da empresa têm que conhecer. Por quê? Porque eles vão ter que buscar formas de alcançar. Então, todos os funcionários da empresa têm que conhecer a visão de futuro. Os objetivos, nem todos precisam conhecer. Tá? Mas a visão de futuro, todos os funcionários da empresa têm que conhecer. Inclusive, a visão de futuro tem um caráter subjetivo, que você pode publicar ela no site, porque o cara ele quer ser a maior empresa de consultoria do DF. O que é isso? A pessoa não vai saber. Ele vai saber que eu quero ser isso, só. Mas não vai saber como eu vou fazer para alcançar, que vai estar aonde? No BSC, nos objetivos, é que vai direcionar o que eu vou fazer. Tá? Então, é o futuro desejado, a imagem compartilhada que a organização almeja tornar-se. Deve ser simples, clara, motivadora, inspiradora. Agora, o principal de tudo, tem que ser factível, ou seja, eu tenho que poder, tá, alcançar. Então, vou botar até posso alcançar. Opa, professor, é o mouse, é o mouse. A letra já é feia, com o mouse então fica pior. Alcançar, alcançar. Tá terrível. Alcançar nos próximos 5 anos, tá? É um horizonte estratégico. Professor, por exemplo, quero ser o maior do Brasil. Eu consigo alcançar nos próximos 5 anos? Não. Já sei que eu não consigo. Eu preciso de muito dinheiro, muito investimento, eu preciso de filial em um dos principais capitais do Brasil. Eu já sei que em 5 anos eu não quero fazer esse investimento. Então, eu não vou ser o maior do Brasil. Não adianta eu colocar na visão de futuro, porque eu não vou alcançar. É aquela história que eu falei. Eu estou no DF, eu falo assim, amanhã eu tô... Eu ligo para o cara e falo assim, amanhã eu estou em Porto Alegre. Mentiroso, se você vem de carro, você não vai. Ah, não, eu vou de avião, beleza. Mas se você for de carro, amanhã você não está em Porto Alegre. Só se você voar, né? Claro que você pode chegar, tem outro lugar, né? Não chegar em Porto Alegre, você pode morrer no caminho. Corresponde, enfim, a uma visão estratégica da entidade da empresa quanto ao seu futuro, tá? Então, né, ela tem que ser, mesmo ela sendo distante, porque não é a minha realidade hoje, tá? Ela tem que ser desafiadora e ela estimular o progresso da empresa, né? Agora, eu só tenho um meio para estimular o progresso quando esse meio é factível. Porque quando o funcionário olha para aquilo e ri, a maior do Brasil, ele vai para o lado assim, olha para o outro, tem 3 funcionários, ele quer ser a maior do Brasil, o que acontece? Ele já sabe que não vai alcançar o funcionário. Então, não tem como, eu posso botar como visão de longo prazo, mas eu não posso botar como visão de futuro. Estou frisando isso, pessoal. Por incrível que pareça, a gente frisa, fala, na hora da prova vem errado, tá? Eu estou frisando. Estou até sendo repetitivo sobre esse assunto, por quê? Porque muita gente erra, tá? Então, a ideia é que você... professor, não entendi. Aí eu vou te explicar de novo, para ficar mais fácil você entender. É a representação do futuro mais desejado, atrativo e desafiador para a empresa. É o que a empresa consegue chegar em 5 anos. Mesmo com um esforço maior, ela consegue chegar. Professor, não dá para ela chegar em 5 anos, então não é visão de futuro. Tá? Isso é importante colocar. Exemplo, no horizonte da próxima década, esperamos ser referência na reflexão e manifestação da ação cultural no campo das artes brasileiras. Tá? É uma visão real, tá? Depois eu vou perguntar para você qual o problema da visão, se você acha algum problema ou não, tá? São reais, tá? As 2 visões ocorreram no passado. Ser um espaço cultural, referência em exposições, ações educativas, publicação e pesquisa concernentes à cultura africana e afro-brasileira, Museu Afro-Brasil. Primeira coisa, pessoal, qual a visão, se você fosse escolher, fosse o consultor, qual a visão que você acha que está melhor? É a visão número 1 ou a visão número 2? Qual a visão que você acha que está mais adequada para a empresa? Valendo ponto de participação. Visão número 1 ou visão número 2? O Arthur disse a melhor é a 1, Arthur? Você acha? Por que você acha que a melhor é a 1? Pode falar ou escrever.
Professor? Hum. Professor, tá me escutando? Pode falar, Marco. Então, eu acho que é Ouvindo, pode A2. falar. Eu acho que é A2. Porque Por que é você acha que é A2? Porque eu acho que, por exemplo, o Itaú Cultural, o foco principal do Itaú, para mim, é ser o banco, né? Prestar o serviço de banco. E o Não, museu. é uma outra empresa, tá? É Ah, uma tá. outra empresa. Por exemplo, o Itaú ele tem uma empresa, é uma fundação que o Itaú tem, chamada Itaú Cultural. Como tem no Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem o CCBB, né? Centro Cultural Banco do Sim, Brasil. O sim. Itaú tem o Itaú Cultural, tá? Vamos dizer, é uma outra empresa, ele tem CNPJ próprio, tá? Claro que ele recebe dinheiro do Itaú, né? Mas só para você entender, é uma outra empresa. O Museu Afro Brasil é a mesma coisa, ele recebe dinheiro do governo, tá? Até, inclusive, eu já entrei no Museu Afro Brasil, é aqui, né, no setor comercial sul, né? Só para você entender, tem uma que está mais correta do que as duas são reais, tá? Mas tem uma que está mais correta que a outra, né? Você escolheu a 2. Por que você acha que é a 2, então? Acho que é porque é mais claro de enxergar o objetivo, é uma coisa que está mais próxima da cultura brasileira, né? Acho que da história do nosso país. Eu acho que ficaria mais atrativo. Se Mas fosse vamos para pensar só escolher, né? na frase. Vamos pensar só na frase. Por que você acha que a frase 2 está melhor? Até o Rafael até respondeu. Por que você acha que a frase 2 está melhor do que a 1? Porque eu acho que ela é mais bem explicada. É mais bem explicada, legal. Agora o Arthur. Arthur está aí, Arthur? Gosto muito do debate. Arthur, por que você acha que é. Você falou, desculpa, que a gente estava conversando. O Arthur disse que é por conta que fala da próxima década. Tá, mas a próxima década começou quando e terminou quando? Você não sabe. Mas tudo bem, digamos que tivesse caracterizado. Isso aqui é legal, beleza, não discordo. Mas tem uma palavra aqui que está ruim para a visão de futuro. Por quê? Qual palavra? Vamos ver se você entende. Tem uma palavra que está ruim. Qual é a palavra que está ruim para a visão de futuro? O que é visão de futuro? Ele vai orientar todas as ações da empresa. Qual a palavra que está ruim? Na 1 tem uma palavra ruim. Isso aqui está ruim, professor? Tá, você não precisa botar, mas tudo bem. Você botou, você podia botar a data, né? Foi feita em 2001, por exemplo, tá? Estou dizendo o quê? Que daqui a 10 anos, né? Eu quero ser isso. Aí você vai falar, poxa, professor, tinha que ser 5. Mas tudo bem, é uma fundação, né? Exatamente. Rafael matou. Viu? Exatamente. Isso aqui é a palavra ruim. Tá? Nunca numa visão de fundos. Vamos buscar. Por quê? Porque a visão já é uma busca, já é uma espera. Quando você fala esperamos, é que nem você acredita que você vai chegar lá. Está entendendo o que eu estou te falando? Tipo assim, olha, sabe aquela história que você fala assim, queria tanto ir aí, a pessoa fala para você, queria, você não quer não? Entendeu? Mais ou menos assim. Né? Então, essa palavra aqui, o que aconteceu? Algum consultor entrou no ar, foi publicada, logo depois tiraram, porque viram que essa palavra não estava boa para uma visão de futuro. Né? Lembrando, a visão de futuro tem um horizonte de 5 anos. Tá? Mas vamos lá, eles aqui quiseram botar 10 anos. Está errado? Nós quiseram botar, e eles acham que fundação dá para fazer. Tá? Certo? Tudo bem. Eu faria de 5, não faria de 10, tá? Mesmo para a fundação. Mas digamos que eu já vi, por exemplo, hidroelétrica para 10 anos. Uma hidroelétrica é um investimento a longo prazo, tudo bem, até justifica. Pode ser que esse Itaú Cultural seja um investimento de 10 anos, né? Ou seja, durante 10 anos vai ter injeção de capital, vai ter alguma coisa que atrelou, justificou os 10 anos. Isso aqui, se tiver a data inicial, não está ruim. Se não tiver a data inicial, só tiver a frase, aí está péssimo, né? Porque você chega hoje, 2021, chega lá no horizonte da próxima década. Você acha que é o quê? É até 2030, né? Você chegou em 2025, no horizonte da próxima década. Você vai achar que é até 2035. Então, não vai ter fim nunca. Mas se você botar em 2001, no horizonte da próxima década, beleza, né? Se eu botar assim, está certo. Se não colocar isso, está errado. Tá? Eu tenho que ter a referência da data. Os 10 anos, né, eles botaram isso para destacar cada 10 anos.
Mas o erro dessa frase está no esperamos. E realmente, viu, pessoal? O pessoal que falou que a 2, as duas são reais, tá? As duas foram verdadeiras, foram publicadas as duas dessa forma. Essa é a melhor. Essa é a melhor. Por que é a melhor, professor? Porque diz o que ele quer ser, né? Claro que aqui vai estar de 2001 a 2005, ser um espaço cultural, referência, exposições, ações educativas, publicação e pesquisa concernentes à cultura africana e afro-brasileira. Digamos, vem aparece para eles alguém, chega para eles e fala assim, olha, eu trouxe essa exposição aqui do Renoir para você apresentar lá. Eles vão apresentar? Exposição do Renoir, o que você acha? Pintor Renoir. Pô, é bom, professor, todo mundo gosta do Renoir. Eu vou colocar pensando na minha visão de futuro, eu vou colocar a exposição do Renoir no Museu Afro-Brasil? O que vocês acham? Sim ou não? Eu acho que não, porque não tem muito a ver, né, com a proposta. Não tem a ver. Não tem a ver. Se fosse o Pedro Américo que pintou, o Pedro Américo retratou, né, a escravidão no Brasil, retratou aquele momento negro, né, na história brasileira, né? Aí, se fosse o Pedro Américo, tudo bem. Vou pegar as obras do Pedro Américo e vou botar por quê? Porque tem a ver com a realidade, né, do século XV, século XVI, vivenciado no Brasil, né? Naquela época da escravidão, aquela coisa, né, que acontecia. Então, aquilo ali era legal para chocar, né? Pô, tá vendo? Olha só que horror e coisa, né? Aquilo ali não pode voltar. É igual o Museu do Holocausto, não sei se você já ouviu falar, já foi, é o Yad Vashem. Você entra lá, você fica horrorizado, você sai de lá chorando, que você vê o que aconteceu. Mas o objetivo deles é esse. Tem lá um monumento, que até foi pago pelo Steven Spielberg, que é um monumento às crianças que morreram no Holocausto. Cara, você se sente mal quando você entra, você sai de lá chorando. É uma vela, tá? E aí tem vários espelhos, aquela vela, ela vamos dizer, são 3.000 e tantos, que ela representa as crianças que morreram no Holocausto. E aí, quando você entra, quando você vai entrando, você ouve fulano de tal, aí fala, aparece a foto da criança, aparece a idade, né? Nasceu em tal data, morreu em tal data, aí fala o campo de concentração que morreu. Cara, você sai de lá passando mal, é coisa terrível, terrível mesmo. Você pensa como é que uns seres humanos tiveram a capacidade de fazer uma atrocidade tão grande, um horror, né? Nojento o negócio. E a ideia é chocar, para quê? Para nunca mais acontecer de novo. Então, quer dizer, eu não condeno a ideia dos caras, não. Eu falei, cara, uma inteligência fundamental, fantástica. Você vai em Auschwitz, na Alemanha, no campo de concentração, você vê a tristeza, você vê as fotos, você vê aquela... A Alemanha também fez isso, claro que não fez tão chocante quanto Israel, mas você se sente mal também, porque você vê que lá morreu gente. Foi um crime, né? Pessoas matando pessoas só por causa de uma ideologia, né? Quer dizer, é absurdo, né? E o que acontece? E a ideia do Museu Afro é a mesma coisa, chamar a atenção para aquilo nunca mais acontecer. A verdade é essa, tá? Então, são coisas assim. Agora, se o pintor não tem nada a ver com a realidade, tá vendo? Ó, eu estou dizendo assim, tem que ser concernente à cultura africana e afro-brasileira. Não eu não vou expor. Então, não vou direcionar meus recursos para isso. Está entendendo? Então, a visão, ela dá também a questão da concentração de recursos, dá direção para a empresa. Tá? Eu gosto muito de analisar as visões e conversar com os alunos. Então, o pessoal aí que acertou ganha pontinho de participação e o pessoal que errou também ganha, tá, pessoal? Por quê? Porque é participação. Você não é obrigado a saber. A ideia é você aprender e ter o debate. Falei para vocês que a gente vai suscitar muito debate, né? O debate é legal. Você participou errando ou acertando, você ganha ponto, claro. Parabéns ao pessoal que acertou, que achou, né? O pessoal que não acertou, fica atento, você vai acertar na próxima, tá? Mas com certeza, viu? A palavra que está errada é essa aqui. Eu não posso esperar, tentar, achar. Esquece, tá? Visão eu vou poder alcançar. Se eu vou poder alcançar, eu não espero alcançar. Eu vou fazer tudo para alcançar em 5 anos. Pode acontecer de eu não conseguir. Pode. Ou em 10 anos, nesse caso aqui. Pode acontecer de eu não conseguir. Mas eu vou fazer todos os esforços para alcançar isso no prazo que eu tenho, no horizonte que eu tiver. E tem que ser factível. A ideia, pessoal, por exemplo, isso aqui, eu fiquei até preocupado a primeira vez que eu li, porque eu pensei assim, poxa, é meio que eterno, né? Eternamente ele tem que ser um espaço
cultural, mas o segredo está aqui, referência e exposições. Ele não era. Então, ele queria ter exposições da cultura africana e afro-brasileira. Ele não era referência nessa época. Tá? Então, a ideia deles era essa. Por isso, eles colocaram e passaram realmente a ser referência. Tudo que você fala em cultura afro-brasileira e cultura africana no Brasil, as reportagens são todas feitas no museu, né, no espaço cultural, no Museu Afro-Brasil. Virou referência em exposições. Não era. Eles tiveram uma visão e essa visão eles seguiram e alcançaram. Tá? Isso é primordial. Estou dando essa referência porque, né, várias empresas, às vezes, você podia trazer de uma empresa. Você vai ver que tem alguma... Depois a gente vai ver outras visões, que é legal também, e aí você vai ver a visão. Às vezes a visão é ser referência em saúde. Tá? É muito amplo o conceito, né? Como assim? Saúde para todo mundo? Todos os tipos de doença? Então, a ideia é você ter uma direção para você poder alcançar, tá? naquele período. Às vezes, a direção ela vem no objetivo. Ou seja, naquele período, eu quero ser referência em saúde para, por exemplo, oncologia, para câncer. Ou então, eu quero ser referência em saúde para atendimento à mulher. Eu quero ser referência em saúde, atendimento à urologia para homem. Então, quer dizer, eu posso ter um foco. Tá? Esse foco eu posso direcionar no meu objetivo. No meu objetivo, eu tenho que direcionar. Na visão, é bom ter o direcionamento, mas não é assim super necessário, vital que eu tenha um direcionamento ali. O importante é eu ter esse direcionamento no objetivo, quando eu transformar isso no BSC. Tá? Então, todo mundo entendeu, pessoal? Vai ter um exercício para você fazer a visão. Estou preocupado por quê? Porque alguns alunos não fizeram a missão, que é muito fácil. Tá? Então, o que eu queria que você fizesse? Se você for um desses alunos que não fez, tá? Quando a gente parar de gravar, terminar a aula, se você puder, me procura. A gente vai conversar, de repente você está com uma dúvida, eu vou tentar tirar. Mas tenta fazer o exercício da missão, tá? E dos valores, por quê? Porque a gente está começando bem fácil. Quando chegar no orçamento, se você não fez missão e valores, não fez visão, você também não vai fazer, porque o orçamento é mais difícil. E volto a falar, pessoal, se você só fizer a prova 1 e a prova 2, a gente se vê no período que vem, tá? Porque o peso dos exercícios aqui ele é maior do que era em contabilidade 2, tá? Ele tem um peso maior. Então, teve um aluno lá que ele fez um exercício, ele passou porque ele fez um. Se ele não tivesse feito nenhum, ele não teria passado, como aconteceu com outro aluno, que resolveu só fazer a prova e, né, não sei se ele nem está aí, né, nesse período, até tem que ver. Mas só para você entender, faça o exercício, por quê? Porque se você não entendeu missão, valores e visão, você não vai entender o orçamento. Já estou te adiantando, tá? Tem tudo a ver, né? Não tem problema. Se você enviou tem uns 3 dias, eu vou olhar lá se você enviou, deixa eu olhar aqui rapidinho. Estou até com o negócio aberto aqui. Alguns alunos não... Olha, um aluno enviou hoje. Beleza. Tranquilo. Melhor do que não enviar. Ó, Rafael, você não enviou. Opa, desculpa. Vi errado. Você enviou assim. Espera aí. Vi errado. Você enviou assim, tá? Tá enviado. Seu... Tá enviado o Vitor, da Sofia. Nem vou falar todo mundo. Tá? Enviou. Mas tem 5 alunos que não enviaram, tá? Já não vale mais a mesma coisa, como eu falei para vocês. Eu ia corrigir o exercício hoje. Eu vou dar uma chance para você que não fez, porque a hora que eu corrigir, eu não aceito mais. Né? Não tem condição, né? Porque você vai copiar e colar, não é certo. Então, se você não fez, né, eu vou te dar um prazo até sexta, de repente, para você fazer. Tá? Ou eu vou corrigir na quinta. Se eu corrigir na quinta, eu vou te dar um prazo até quinta, né? Mais um dia. Se eu, por acaso, for corrigir na terça, eu te dou prazo até sexta para fazer. Tá? Mas é aquela história, viu, pessoal? Já era para ter entregue. Está até atrasando, né? O ideal era que eu já apresentasse. Né? Então, alguns alunos não entregaram. Se você não entendeu, pessoal, volto a falar, você não é obrigado a entender. Me procura, manda um e-mail, manda um WhatsApp para o meu particular, liga para mim, eu vou te explicar. Tenho um prazer. Professor, fiz em grupo, o colega postou e eu não postei. Não tem problema. Pega lá e posta na tua chave, tá? Pega o mesmo trabalho, copia e posta na tua chave. Se foi o teu caso, se você fez em grupo e aconteceu isso, mas não deixa de postar na tua chave, por quê?
Eu falei, cada aluno tem que postar na sua chave, a nota é individual, não é, entendeu? Você pode fazer em grupo, mas a nota é individual. Então, posta na tua chave, eu tenho que ter o registro de nota por aluno, tá, pessoal? Por favor, isso. Uma boa, tá? Quem fez em grupo e não postou, poste. Quem não fez, né, mais uma oportunidade, mas não vale a mesma coisa, tá? Já vai valer menos, beleza? Pode dar o presente, está na hora, certo? 5 minutinhos para terminar a aula, tá? Está na hora de você ir embora, não, está na hora de você dar presente, tá legal? Então vamos lá, continuando. Tradução da estratégia. Olha só, agora, pessoal, a gente está quase no orçamento. A gente está a uma aula, vamos dizer, a uma aula do orçamento, tá? Então, é importante isso. O que a gente já viu? A gente viu a missão, a gente viu a visão, viu, né, os valores também. Então, cadê os valores? Valores, tá? Nem estão aqui. Os valores estão aqui, ó. Missão e valores. Aqui estão os valores da empresa. Nem coloquei. Eles estão aqui. Missão, mas valores é a identidade da empresa. Missão, mas valores, tá? É a identidade da empresa. Vou botar. Então, missão, mas valores é a identidade da empresa. Está aqui, ó. O valor está bem aqui, cinzinha, ó. Opa, está cinzinha. Está muito cinzinha. Missão, mas valores é a identidade da empresa. Tá? Visão de futuro, né? Mais as expectativas de futuro, o que eu quero para cada negócio. Eu traço as minhas estratégias, está bem cinzinha, eu vou botar preto na próxima aula, né? A gente vai voltar para esse slide aqui. São as minhas estratégias. E o que é isso aqui? A tradução da missão e valores, mais a visão de futuro, principalmente a visão de futuro, a tradução disso, tá? São os objetivos estratégicos, os indicadores e as metas, e as iniciativas estratégicas. O nome disso chama-se BSC, ou Balance Scorecard, tá? Que é o quê? Que é a tradução da estratégia. Então, isso aqui tem um caráter mais subjetivo, tá? Ou seja, ele não é facilmente entendido. Eu já comentei com você, por exemplo, a visão de futuro é ser referência em... O que é ser referência? Né? Ter mais clientes, ganhar mais dinheiro. O que é ser referência? Né? Ser maior, né? Ter maior número de filiais. Então, eu tenho que esclarecer o que é isso. Para esclarecer, o que eu faço? Eu gero o BSC, que tem os objetivos estratégicos, os indicadores, as metas e as iniciativas estratégicas. Isso aqui, pessoal, é que eu vou trazer para o meu orçamento, tá? Então, eu vou precisar desses dados para fazer o meu orçamento empresarial. Então, até aqui, a gente viu como é que eu chego no orçamento. Então, eu preciso montar isso, ter isso aqui, objetivo, indicador e meta, principalmente isso aqui, tá? Esses três aqui, esses três componentes, eu preciso ter esses três para gerar o meu orçamento empresarial, considerando a minha estratégia, tá? O que acontece? Eu comentei com vocês que várias empresas, elas geram orçamento só baseado no operacional. Lembra que eu comentei no início? Que tem a parte estratégica e a parte operacional. Eu vou contemplar a parte operacional, vou contemplar a parte estratégica e vou fazer o orçamento. Como é que eu contemplo a parte estratégica? Os objetivos estratégicos, os indicadores e as metas. Eu puxo isso aqui para o meu orçamento, tá? E a parte operacional, você vai ver depois, né? Quando a gente começar a entrar em orçamento, você vai ver como é que puxa a parte operacional, que já está nos setores da empresa, e você já vai aprender já está aprendendo como é que puxa a parte estratégica. Juntando esses dois grupos de elementos, dos grupos de variáveis, você tem o orçamento empresarial, que está dividido, né, em orçamento de venda, orçamento de produção, orçamento de capital. A gente vai ver isso mais adiante. Só para você entender, orçamento de mão de obra, a gente vai ver que isso aqui vai ter um reflexo imediato no meu orçamento empresarial. Baseado nisso, é que eu vou ter os grandes direcionadores para cada área da minha empresa, tá? Então, vamos dizer, a gente chama um ciclo fechado. Você tem que saber tudo como é que começa para saber como é que termina. Se a gente já fosse entrando em orçamento, você não ia entender. Você ia ser um mero alterador, né? Um mero alterador de formulário, preenchedor de formulário, e ia conseguir o que eu falei, que eu fui fazer uma consultoria numa faculdade, o orçamento tinha nada a ver com o planejamento estratégico, porque não tinha esse link, né? A pessoa não entendia esse link. Por isso que é tão fundamental que você entenda, tá? Então, pessoal, a gente vai voltar nesse assunto do BSC na aula que vem. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui.
Tá? Bom almoço para vocês, até quinta-feira. Tá? E se você não entregou o trabalho por algum motivo, tá? Obrigado. Se você puder ficar um pouquinho além aqui, só para eu queria conversar com você, não vou estar gravando, para saber se vocês tiveram alguma... Tchau, Maria Fernanda, grande abraço. Se tiveram alguma dúvida, alguma coisa que eu possa esclarecer, ou então fizerem grupo, só para entender, né? Porque o que acontece? A partir de hoje já está valendo menos. Se você fez em grupo, só vai colar o trabalho, vai valer a mesma coisa, né? Então, eu preciso saber o que aconteceu, tá? Como eu falei, pessoal, eu faço questão, eu quero que todo mundo passe bem comigo, eu quero que você aprenda. Meu objetivo é que você aprenda, tá? Se você não entregou, eu queria saber o problema, o que houve, professor, não entendi. A gente vai te explicar quantas vezes for necessário, tá? Se por acaso você entregou, ok, um grande abraço, a gente se vê ano que vem, tá? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, e a gente... a gente se vê. Qualquer dúvida, viu, pessoal? Estou à disposição. O professor, se explicou isso, eu não entendi. Não tem problema, não. Eu explico quantas vezes for necessário, tá? Fica à vontade aí, tá legal? Então, tá, a partir desse momento, nós estamos gravando mais.